começar a gravar. Eu depois corto, a gravação já está iniciada. Olá, Luísa. Nós finalmente conseguimos encontrar-nos para uma conversa com temas comuns. Temos vindo a trocar informação uma com a outra por escrito e realmente é um prazer estarmos aqui, as duas, para falarmos de assuntos que creio que sejam de importância máxima para quem vai ouvir-nos. Ora, então não sei se calhar dar-te agora um espaço, tempo de antena para fazeres uma breve apresentação. Dado que nós vamos falar de temáticas que têm que ver com a Agenda 2030, questões como imigração, ideologia de género e outras como tais. Passo-te a palavra. Olá, Gisela, boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, conhecer o teu canal, o teu espaço. Nós já, como disseste, já falamos algumas vezes, mas nunca é a primeira vez que nos estamos a ver. Não é? Ontem dizia-te que nos íamos conhecer presencialmente, tanto quanto o mundo virtual permite. Eu sou licenciada em Estudos Europeus, tenho formação também em Relações Internacionais e estou ligada já ao mundo político há muito tempo. Já exerci cargos, já andei por aqui e por ali. Sempre me considerei como sendo de direita conservadora liberal, sou cristã, e todos esses temas que falaste, e mais todos os outros que compõem a Agenda 2030, esse malfadado documento, são coisas que são temas que dos quais já me venho portanto, digamos, a estar em contacto com há bastante tempo, mas que a partir de 2020, 2021 aprofundei com mais afinco, porque de facto o que se passou no mundo nessa altura levou-me a perceber que havia algo mais por detrás e que tinha que ser algo que tinha que ser estudado, compreendido, e essa tem sido um bocadinho também a minha missão, tentar alertar as pessoas para que não são factos isolados, não são temas isolados, têm todos um tronco comum, têm todos há toda uma matriz por detrás, e no meu entender há algo que faz com que ela seja tão eficaz, que é a questão da comunicação e em particular da linguagem. E por isso é que eu gostaria de ver se conseguimos aqui fazer as pessoas entenderem onde é que está essa correlação e como é que dar-lhes uma nova visão sobre estas temáticas, que não são de todo isoladas, mas que fazem todas elas parte da mesma agenda e pretendem todas o mesmo fim, não é? Que é a destruição da nossa matriz civilizacional e a destruição dos nossos povos enquanto unos e enquanto seres funcionais. Certo. Obrigada pela tua introdução. Nós, numa das últimas conversas por escrito que tivemos, tu falaste-me da importância da linguagem. Parece-me uma linha de pensamento muito interessante. Poderias esclarecer-nos um pouco acerca disso? Quando se fala de ideologia de género, quando se fala, portanto, de que forma, o que é que queres dizer com a importância da linguagem? Tem a ver com a forma como a informação chega às pessoas, certo? Tem a ver com isso e tem a ver, aliás, com a forma como a informação é construída, não é? Se nós, e por isso é que eu acho que o acordo no AO 90 foi uma pedra basilar para esta implementação. Porque quando tu destróis a língua, não é? E tu crias novas percepções em vez de realidades, e tu crias novos significados para as palavras, é-te permitido quase tudo, não é? Se tu fores à raiz, se tu fores tentar perceber, o que hoje é conhecido como ideologia de género, nasce já se calhar há 15 anos atrás, como teoria da identidade de género. Depois há um rebranding e passa a ser ideologia de género. Se nós chegarmos ao cerne, o que é a ideologia de género? Não é? Uma ideologia é um conjunto de ideias normalmente aplicadas a contextos políticos, não é? O género é uma palavra que é aplicada a produtos, a bens, não às pessoas, não é? Quando eles criam a ideologia de género e constroem toda uma teoria sobre isso, e convencem as pessoas que de facto existem mais do que dois géneros, quando efetivamente só existem dois sexos, o que eles estão a fazer é brincar com as palavras. Eles usam a linguagem para brincar com as palavras e ainda assim introduzindo conceitos na cabeça das pessoas que o politicamente correto as impede de combater.
E as pessoas ficam desesperadas, começam a tentar combater isto, ou pela via religiosa, ou por outras vias, na expectativa e na esperança de conseguirem, de alguma forma, travar toda esta insanidade. Isto não passa de uma experiência social. E se as pessoas tivessem verdadeira noção do contexto e das palavras, teria sido muito mais fácil combatê-los no início. Mas as pessoas adquiriram aquilo como correto e como certo, quando não está. E é por isso que eu acho que, no caso português, a introdução do AO 90 permitiu o quê? Permitiu a selvageria linguística. Não é? Quando nós passamos a ter toda uma nação, todo um povo, cada um a escrever da sua forma, quando uns escrevem o tempo verbal passado com acento e outros sem, quando uns escrevem certas palavras com C e outros sem, cada um fala da sua maneira, interpreta da sua maneira, isso faz com que a unidade que a língua era suposto trazer a um povo, e a linguagem, à comunicação desse mesmo povo, seja perdida. Não é? E, portanto, se um disser que hoje se sente uma beterraba, não é? Os outros vão percepcionar aquilo como sendo normal, porque já se lhes incutiu esse conceito na mente. Nós não nos podemos esquecer que Gramsci dizia que eles iriam ganhar, eles, a esquerda, iriam ganhar a próxima guerra sem disparar um tiro, porque iriam ter o controle das mentes. Ora, esse controle das mentes é conseguido precisamente através da linguagem, através da forma como se comunica. E as pessoas, por falta de ferramentas, por falta de conhecimento, acabam por não conseguir combater, até porque permitem que a língua lhes seja não só ceifada, como lhes seja também, adulterada, não é? Por isso é que eu fiz uma moção e a apresentei, onde eu pedi ao resgate da língua portuguesa, ao resgate imediato da língua portuguesa, porque no fundo eu entendo que haja quem não entenda isto, mas isto é um confronto aí sim de ideologias, não é? Temos o wokeismo de um lado, se quisermos, e o conservadorismo do outro. É uma luta esquerda-direita. Eu sei que é difícil falar sobre isto, porque há pessoas que são apartidárias, não se identificam com partidos e tendem a querer que o tema seja neutro, não é? Quando não é. Por exemplo, outro exemplo, a questão dos pronomes neutros. Não existe tal coisa como pronome neutro. Uma língua não pode estar sujeita aos caprichos de uma minoria. Porque alguém quer ser tratado de uma determinada forma, então vamos inventar pronomes para que essa pessoa se sinta bem. Não, essa pessoa tem que aprender português correto e perceber que também há o neutro na língua portuguesa, e que isso é uma questão lexical, é uma questão gramatical, é uma questão de sintaxe. Tem a ver com a construção da língua, não tem a ver com o sexismo, não é? E portanto, quando estes conceitos são entendidos pelas pessoas da forma correta, elas começam a conseguir novamente pensar corretamente, falar corretamente e, por consequência, agir corretamente. Certo. Entramos aqui, assim, nós temos falado sobre a questão do acordo ortográfico, inclusivamente está a tentar-se, enfim, reavivar-se a luta, porque as pessoas acabaram por perder um bocadinho a esperança e estão desmotivadas porque batalharam e não conseguiram alcançar qualquer resultado. Vês futuro para um eventual retrocesso do acordo que foi estabelecido em 1990, porque realmente há revolta por parte das pessoas que continuam a usar o português, enfim, português correto. Alegou-se que seria por uma questão de modernização da língua, porque seria mais acessível aos outros povos que falam português, e acabámos por ser só nós, os portugueses, a adotar o acordo. Falou-se da questão de ser mais, enfim, simpático, por assim dizer, para as crianças, porque afinal as crianças são muito burrinhas, não é? Pessoas como nós tivemos imensa dificuldade em aprender a escrever português com aqueles P's e aqueles C's antes, portanto, para abrir as vogais, e portanto, quem lutou neste momento sentiu de certa forma que, enfim, perdeu a guerra. Vês futuro? Vês alguma brecha, alguma possibilidade para nós conseguirmos reativar a chama e a luta
Pela nossa língua. Pela língua. O resgate da língua, não é? Pela nossa identidade. É a sem nossa dúvida. identidade que está em questão. E não só, repara, a língua é um símbolo pátrio, não é? Como é a bandeira, como é o hino. E qualquer tentativa de destruição devia ser considerado um crime de lesa pátria. Não é? E a nossa língua foi esventrada. E por mais que se diga que teve a ver com a CPLP, com os PALOP, e que era numa tentativa de uniformização, no fundo o que aconteceu foi que os únicos beneficiados foram as indústrias livreiras, não é? Os brasileiros chegaram a usá-lo temporariamente, depois abandonaram-no em absoluto, até porque não faz sentido nenhum, porque há palavras que no português do Brasil continuam a ser ditas de forma diferente. E o acordo não veio uniformizar coisa nenhuma, o acordo o que veio fazer foi destruir a língua. Mas há uma coisa de que as pessoas se esquecem, que eu acho que é basilar para responder à tua pergunta, que é o seguinte: a medida é administrativa. Não é? Existe um acordo ortográfico que foi subscrito por um único país, que foi o seu criador, não é? O seu inventor, que aliás, quando diz que é apenas ortográfico e não é fonético, por exemplo, é um erro, não é? Porque repara, quando tu tiras o C de espectador, tu passas a ter um espectador. Portanto, há uma alteração fonética, não é? Clara. As pessoas que passam a ir aos espetáculos passam a ser espectadores, não é? Porque não está lá o C para reforçar a sílaba. As pessoas que tiram o curso de arquitetura passam a ser arquitetos e arquitetas. Deixaram de ser arquitetos e arquitetas, porque não está lá o C. Portanto, é mudo, não é? Não é? Portanto, todo o acordo está assente numa falácia. E como eu digo, a medida é administrativa, ou seja, tu não és penalizada se não o utilizares, não é? Eu, durante muito tempo, fui blogger, ainda vou escrevendo os meus artigos, e eu tinha sempre a referência no final do meu artigo, de qualquer artigo que eu escrevesse, fosse para que plataforma fosse, e escrevia para plataformas lusófonas, que a autora não segue o acordo ortográfico. Portanto, eu sempre escrevi da mesma forma. Eu não alterei em nada a forma como escrevo por causa da existência de um acordo 90. Eu pura e simplesmente fiz conta que ele não existia. E toda a gente pode fazer isso. Não é? Isso não é ninguém vem atrás de nós passar-nos uma multa porque não estamos a obedecer ao acordo. Não é? Não há nenhuma base de dados dos cumpridores ou dos incumpridores do acordo. Portanto, eu acho que a forma mais fácil e primeira seria essa. Seria pura e simplesmente observar que ele não existe, digamos assim, não é? E, portanto, voltar a escrever corretamente e ensinar as crianças a escrever corretamente. E, através disso, fazer pressão para que as indústrias livreiras, os professores acabam por ser, digamos, eu tenho todo o respeito, como é evidente, pelos professores e por todas as classes trabalhadoras, os professores acabam por ser um instrumento nesta luta, um instrumento por parte das indústrias livreiras, que são quem faz os manuais escolares e os põe à venda e eles precisam desses manuais para ensinar os miúdos. Portanto, quando eles vão pegar nos manuais, eles já estão escritos daquela forma. Concordem eles ou não. Não é? E o acordo não é a única ameaça, deixa-me dizer, da aprendizagem das crianças. E tu, como mãe, sabê-lo-ás com certeza melhor do que eu. A linguagem SMS é perigosíssima. As crianças, eu sempre fui adepta, até porque sou de letras, de escrever com abreviaturas, até porque eu escrevia muito e, portanto, tornava-se muito mais fácil para mim escrever com abreviaturas. Mas as crianças, os jovens hoje escrevem textos normais, respondem a textos com abreviaturas de linguagem SMS. Isso não devia ser permitido. Não é? Então, eles têm que saber escrever as palavras todas. Porque se tu quando mudas as palavras, tu mudas o raciocínio. Ao mudares o raciocínio, tu mudas a forma como percepcionas as coisas, a forma como entendes e interpretas as coisas. E, portanto, é como te digo, para mim o primeiro passo era voltar a escrever, porque se eu, tu, o outro e mais o outro começarmos em contexto empresarial aqui e ali a escrever corretamente, vamos acabar por criar uma onda, não é? E aí se calhar vai ser mais fácil depois reabrir o diálogo. Exato. Tu tens inclusivamente um texto, um manifesto que apresentaste num congresso do partido, que eu já tive a oportunidade de ler. Pronto, que é uma intervenção ótima e acutilante relativamente a esta temática. Porque o que está aqui em causa é a nossa identidade, não é?
Sem dúvida. Sem dúvida. A língua portuguesa define-nos, não é? Nós podemos estar em qualquer parte do mundo, não é? E nós comunicamos com outros portugueses em português, não é? Não é num qualquer contexto abstrato, não é? A nossa língua é das mais faladas do mundo, não é? Portanto, a nossa língua tem património. Com certeza. Há todo um património de obras literárias e de música assente na língua portuguesa. O que seria se agora toda a gente falasse conforme o acordo manda, não é? Porque há, como expliquei já, influência na fonética, o que seria da nossa comunicação, não é? Isso. Mas isto depois tem ligações a outras coisas, mas a gente depois mais à frente chega lá. Ok. Então, anotei aqui assim algumas coisas relativamente a conversas que nós fomos tendo. A questão, o que é que poderias dizer relativamente a... Estamos a falar de identidade. A imigração descontrolada. O que é que podemos falar acerca disso? Qual é a tua opinião? Este é mais um dos tentáculos, porque quando nós falamos, portanto, este grupo que eu administro pelas nossas crianças é mais vocacionado para a questão da ideologia de género. Pronto, dedicamos-nos à preocupação que os pais têm sobre aquilo que vai acontecer nas escolas e tal, mas as pessoas, na verdade, para além de muitas ainda estarem adormecidas, porque ainda não lhes aconteceu nada diretamente a elas e aos seus filhos, desconhecem na totalidade que esse é um dos tentáculos da agenda e que existem vários. Na verdade, se calhar, quando falamos de ideologia de género, se calhar convinha falarmos, fazer a junção ou fazer a ligação, estabelecer a ligação com outras coisas que estão diretamente relacionadas. Sei lá, eu agora lembro-me de falar da imigração, porque realmente falámos, mas o que é que poderias dizer relativamente à imigração descontrolada? De que forma é que isso pode afetar também a nossa identidade e a nossa forma de estar enquanto portugueses? Olha, em relação sim, de facto, a imigração, tudo isto tem a ver com a Agenda 2030. Não é? A Agenda 2030 pretende alterar em absoluto o paradigma da sociedade ocidental, não é? Aquela que muitos chamam um mundo civilizado, cada vez parece mais atrasado, e portanto são 17 parâmetros que eles têm, fora os parâmetros regionais. Por exemplo, no caso de Portugal, um dos parâmetros é o mar, por isso é que se vêem cá tantas cimeiras do mar, não é por acaso que as cimeiras do mar têm lugar em Portugal. É precisamente porque o mar é o nosso maior recurso e eles querem tomar conta dos maiores recursos e, portanto, querem tomar conta do nosso mar. O nosso deputado, o eurodeputado António Tangere Correia, no início da legislatura em Bruxelas, uma das coisas de que ele deu nota foi do parque eólico que estava previsto ser colocado ao longo da costa de Portugal. Portanto, não é numa parte, é ao longo da costa. Eles queriam infestar a nossa costa com eólicas, não é? Portanto, imagine-se a qualidade de vida que nós teríamos com aqueles monstros ali espalhados por tudo quanto era sítio. Fora os perigos depois que isso traz, com alterações de marés, com alteração dos voos dos pássaros, etc. Portanto, fora tudo isso. Mas voltando, a ideologia de género e a imigração são parâmetros também da agenda, no sentido da destruição, então, desse modelo civilizacional. Porquê? Até porque a imigração é completamente irracional. Então, nós estamos a mandar os nossos jovens para fora, os nossos jovens altamente qualificados, trabalhar para fora, a criarem as famílias lá fora, não é? Perderem a ligação ao país, para depois importarmos pessoas que não são qualificadas, que vêm fazer com que se pratiquem ainda mais baixos salários, com menos condições ainda, eles próprios não têm condições, vêm executar trabalhos, portanto, lá está, não qualificados, não falam a língua, não respeitam o país, não respeitam as tradições, impõem a sua própria tradição, a sua própria cultura e a sua própria religião, não é? E como são em maior número, não é? Porque os nossos ou estão lá fora, ou estão velhos, ou a maior parte dos casais ou não têm filhos, ou têm poucos filhos, porque não há políticas de incentivo à natalidade,
não é? Acaba por haver uma certa substituição. Eu sei que isto assusta as pessoas, mas a verdade é esta, não é? Nós se olharmos, por exemplo, para Vila Nova de Mil Fontes, ou para Odmira, ou para outras regiões do país, não é? Para onde se calhar muitos de nós já foram de férias alguma vez na vida, nós vemos que a maior parte da população é a população imigrante. E mais, vemos também que a maior parte da população não trabalha. Porque esta história de dizerem, e tal, porque eles contribuem para a segurança social, ou e tal, porque são precisos para trabalhar, certo? Serão precisos alguns para as estufas, alguns para aqui, alguns para ali. Mas muitos em Vila Nova de Mil Fontes, por exemplo, passam o dia nas praças. Não é? De dia estão sentados nos bancos das praças. De noite andam a assediar as mulheres. Portanto, as mulheres deixam de poder sair à noite. Não é? Isto, fora outros problemas de segurança, como temos, por exemplo, no Porto, no campo 24 de Agosto, na zona do Bonfim. Que as pessoas vão às compras lá ao supermercado e eles entram pelo supermercado dentro e roubam as compras das pessoas. Não é? E, portanto, mesmo que eles contribuam em certa medida para a segurança social, e fazem muito bem, pois estão a trabalhar, têm que fazer descontos, nada mais legítimo. Os nossos lá fora também fazem descontos, também contribuem para as seguranças sociais dos países onde estão. Os outros, que estão a viver de subsídios, não. Usufruem dessa mesma segurança social em sentido inverso. E que tal fazermos o deve e o haver destas contas? Se calhar, o que nós devíamos perguntar era, sim senhor, eles contribuem com X, mas quanto é que levam? Não é? Como é que estamos de contas? Não é? Porque isto chega a ser desumano. No limite, este tipo de imigração, para além de descontrolada, chega a ser desumana. Então, mas nós achamos bem. Quer dizer, tanta coisa com os imigrantes e achamos bem que eles durmam à vez na mala dos Ubers? Nós achamos bem que eles durmam em regime de casa de cama quente, aos 15, aos 20 ou aos 30, dentro de um apartamento T1 ou T2, em que enquanto um dorme o outro vai trabalhar, o outro chega de trabalhar, o outro levanta-se e vai ele. E comem na cama e mais não sei o quê. Mas isto é digno. Isto é digno. Nós temos que perceber que todas as crises que estamos a enfrentar neste momento, inclusivamente a crise da habitação, se deve a este excesso de pessoas. Não é? E são pessoas que, como digo, não respeitam, não querem aprender a língua, não respeitam as pessoas, não respeitam a cultura, não respeitam a religião, estão-se pouco a marimbar para o que for. Porquê? Porque lhes foram feitas promessas. Nós não nos podemos esquecer que o nosso Presidente da República saiu daqui, foi para Timor e para outros destinos, dizer aos nativos, pá, venham todos e venham muitos. Não é? Porque há espaço para todos. Se eles de facto estivessem a trabalhar, se de facto tivessem vidas dignas, de facto estivessem a contribuir para a economia, e proporcionassem um bom ambiente nos sítios onde estivessem inseridos, estava tudo certo. O problema é que nenhum destes parâmetros é de facto verificável. E aquela desculpa de, mas nós também somos um país de imigrantes. Não, mas os nossos imigrantes normalmente não, na sua quase totalidade, vão para países com a mesma matriz cultural e civilizacional, integram-se na cultura, não deixam de ter a sua, mas integram-se e respeitam a cultura do país onde estão, aprendem a língua do país onde estão, não é? E cumprem com as suas obrigações. E, portanto, e mesmo que tenham que praticar a sua fé, fazem-no sem perturbar ninguém. Não é? Portanto, é completamente absurdo estar a comparar estas duas realidades. E onde é que isto liga com a agenda? Isto liga com a agenda precisamente aí, não é? Na substituição populacional, na destruição da matriz civilizacional europeia, principalmente europeia, mas já se nota nos Estados Unidos, e portanto, e são pessoas que, vamos, os próprios naturais não os querem lá. Não me venham dizer que nos países árabes não há espaço e não há trabalho para acolher estas pessoas. Porque há. Só que muitas vezes são os próprios que não os querem lá. Não lhes interessa. E, portanto, isto fora que está-se a pagar uma enormidade de dinheiro para trazer para cá essas pessoas, para as manter cá, não é? Muitas estão em hotéis pagos pelas câmaras e pelo Estado português, não é? Hotéis que se calhar muitos portugueses não conseguem aceder porque não ganham o suficiente para isso, não é? E é preciso perceber que todo este gasto podia ser feito como investimento em políticas de natalidade junto da população portuguesa, para que a população tivesse mais filhos, para que pudessem contribuir mais. Não é? A mim parecia-me lógico. Não é? Eu preferia que investissem primeiro nos portugueses e depois nos outros. Não é? E depois confunde-se tudo. Confundem-se os refugiados com os imigrantes. Chama-se outra questão de linguagem. Chama-se migrantes a tudo. Tudo é migrante. Tudo é migrante. Não é. Há um fluxo migratório do qual fazem parte aquelas pessoas
que migram de um sítio para o outro. Após estarem estabelecidas num sítio, deixam de ser migrantes e passam a ser imigrantes. Agora, só que o que é que acontece? São introduzidas, e na moção de que falaste, que eu apresentei no Congresso do Partido, eu falo precisamente sobre isso, é um dos exemplos que dou. O que acontece é que se importam palavras diretamente do inglês, não é? E se aplicam no português como se tivessem o mesmo significado, criando nas pessoas a ideia errada de que essas pessoas são migrantes. Não são. No inglês eles usam o migrant de uma forma mais generalista, porque eles não usam tanto o emigrant e o immigrant, não é? Da mesma forma com o gender, que eu também já explico a seguir para que se perceba. E, portanto, eles usam o migrant de uma forma generalizada. Nós não. Nós, no português, nós temos os emigrantes, os imigrantes e os migrantes, e cada palavra tem o seu significado e é atribuída num determinado contexto. Mas são estas confusões que se criam na cabeça das pessoas que depois as levam a assumir determinadas posições. No caso, mais uma vez, em inglês. Os ingleses usam o male gender e o female gender. Não é? Eles não usam o male sex e o female sex. Ok? E então, o que é que eles fazem? Eles pegam no gender, não é? E adaptam-no a tudo. Passamos a ter os géneros. Não é? Está errado. Foi mais uma importação que se fez, não é? Erradamente, descontextualizada, e que levou depois a esta loucura de dizer que as pessoas têm géneros, não é? Ou que são géneros, ou seja lá o que for. E, portanto, tudo isto faz, como digo, parte da dita Agenda 2030, tudo isto tem um único fim, que é destruir as famílias, destruir a religião, destruir a sociedade como um todo, destruir a matriz civilizacional, cultural e religiosa da Europa, principalmente, porque a Europa é a velha senhora. Não é? A Europa é o continente mais antigo, é aquele que tem das nações mais antigas do mundo e, portanto, é onde certas tradições estão mais enraizadas. Porquê que eles fizeram este ataque ao Brasil? Não é? Porque o Brasil é um país extremamente cristão. Não é? É fervorosamente cristão. E, portanto, enquanto não se destruir a religião no Brasil, não se consegue amolecer, digamos assim, os brasileiros. Não é? E, portanto, tudo isto faz parte da mesma agenda, são os vários braços do mesmo polvo. E quem não tem esta percepção encara cada luta como única. Não é? E se for preciso estar a combater aqui, está-se a esquecer que está a ser atacado ali. Não é? Mas é difícil, isto é difícil. Para quem não tem noção do que é a Agenda 2030 e da dimensão que ela tem, de facto é difícil, mas a gente explica e as pessoas vão passar a entender melhor. Certo. Queria falar contigo também sobre, a propósito também de várias coisas que disseste agora, que referiste, sobre quando falaste da destruição da família e, portanto, e da religião e tudo mais. Nós temos também, de qualquer forma, um sistema de ensino e uma construção da sociedade que não permite que realmente se viva a família, não é? Porque preocupa-me, porque fala-se das temáticas que entram na escola, de várias preocupações disto e daquilo e do outro, mas na verdade, se formos ver a fundo, nós temos um sistema de ensino e um modo de vida que nos ceifa a possibilidade de viver a família e desfrutarmos da família e de desfrutarmos da vida e dos amigos. As crianças passam a vida na escola, os pais passam a vida a trabalhar, não há realmente tempo para a família, principalmente para aqueles que estão no ensino público, não é? Porque passam a vida na escola e saem da escola, ainda vão para a ginástica, ainda vão para a música, ainda vão para o balé, ainda vão não sei para onde, e andam os pais no corrupio, para aqui, para acolá, não têm tempo de educar realmente os filhos, e a escola e o Estado acabam por tomar pulso a essa situação e fazerem aquilo que querem lhes apetece. Nós sabemos que no norte da Europa há sistemas de ensino e formas de viver a vida diferentes, mas que realmente não acontecem por aqui. Pronto, isso era uma questão que queria levantar-te. Outra questão que queria levantar-te no que, relativamente ao que disseste sobre imigração, nós temos aquilo que se chama, ali alguns, o turismo de... Como é que é? O turismo da saúde. Não é? Sim, os imigrantes que vêm cá tratar gratuitamente das suas maletas e que depois se vão embora.
Ou comprar medicamentos. Como? Ou comprar medicamentos. Ou isso, o turismo da saúde, muito interessante. E depois, finalmente, como tudo isto, e sabes que pelas nossas crianças, falámos sobre isto, não é? Eu disse, bom, pelas nossas crianças é partidário e tal, mas tu disseste boca, mas na verdade tudo é política, é a verdade. E portanto, gostaria que, no âmbito também desta questão da ideologia, perdão, da Agenda 2030, nos dissesses quem são os donos do mundo. Falámos, por exemplo, dos Bilderberg que estiveram em Lisboa, a família Rothschild, falar desse pessoal, para abrir o olho. Portanto, não sei, uma questão seria o nosso sistema de ensino e a família, a gestão da família em Portugal. O segundo ponto era, se quiseres tocar nele novamente, a questão, sei lá, da saúde no que diz respeito àqueles que vêm cá beneficiar dela e depois se vão embora. E, finalmente, quem são os donos do mundo? Porque, na verdade, os nossos governantes, e não sei, tu estás na política, poderás responder a isso como ninguém, o que podem os nossos políticos fazer perante as diretrizes que vêm de cima? O que é que realmente se pode fazer? Entendes? Ganhar vergonha na cara seria um bom princípio. Mas sim, eu entendo, vamos lá. Em relação à família, sim, de facto, é curioso que os países do sul da Europa, não é, são aqueles que são mais arraigados à família. Eles têm famílias mais numerosas, mais barulhentas, não é, que fazem mais convívios de família. E talvez por isso os seus Estados tenham tentado precisamente obrigá-los a fazer o caminho oposto, carregando-os de impostos, carregando-os de contas para pagar, para que eles tivessem que passar a vida a trabalhar e tivessem que descurar os filhos. E com isto entregá-los, aliás, fala-se muitas vezes, não, creches gratuitas, quer dizer, qualquer dia a criança ainda não nasceu e já está no Estado, não é? Vai a mãe com a barriga para o Estado ainda estar ali a amparar todo aquele processo. Há todo um caminho que foi feito para que não só para não promover a natalidade e as famílias numerosas, não é? Que também era uma realidade em Portugal há uns anos atrás, mas também para que haja esse desfazamento. E têm sido já alguns os casos, para mim um já seria demais, mas têm sido muitos os casos de pais que chegam a um momento em que dizem eu já não conheço o meu filho ou a minha filha. Não é? Porque a escola doutrina-os de tal forma que eles já vêm de lá com aquele discurso todo, com toda aquela realidade virtual na cabeça e desapegam-se dos pais. Não é? Há ali um corte, de facto. E eles depois, a muito custo, conseguem, alguns, resgatar os filhos e voltar a ter o seio familiar conforme deve ser. E isso, lá está, isso tem que ser um trabalho dos pais. Eu, por exemplo, eu sei que as mães brasileiras são extremamente vigilantes. São extremamente vigilantes, elas passam a vida na escola, elas passam a ver qualquer coisa que elas não gostem, elas vão lá e mandam vir e exigem e não sei o quê. E nós temos que ser como o povo, nós temos que passar a ser mais exigentes. Nós não podemos estar sempre à espera que nos façam as coisas. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato, eu sei que é moroso, eu sei que é dispendioso, mas temos que ser nós. Temos que ser nós, enquanto povo, a exigir que, de facto, as coisas mudem, junto de quem tem, de quem tem essa obrigação de as fazer mudar. Eu sei que o nosso sistema eleitoral também não ajuda, não é? Nós temos o sistema eleitoral de lista, que muitas vezes se conhece o cabeça de lista e não se conhece mais ninguém para baixo e acaba por se votar no partido ou num determinado líder e não se escrutina quem de facto são os elementos das listas, nem se escrutina depois o exercício dos cargos, isso também é errado. Se houvesse esse escrutínio, mais pressão, eles seriam obrigados, isto também já pegando um bocadinho na última pergunta, seriam obrigados a ter mais responsabilidade nas suas ações, não é? E portanto, aquilo que se pode fazer é cada família tentar gerir da melhor forma, sem sobrecarregar ninguém, não é? Tentar gerir da melhor forma e passar, se calhar não muito tempo, mas tempo de qualidade
não é? Se calhar, se o tempo for pouco, mas for de qualidade, de atividades com os pais, com as famílias, com os irmãos, a aprender coisas novas, coisas mais tradicionais, não é? Passar-lhes mais ideais conservadores, talvez eles depois, no tempo que estão fora de casa, consigam ter outro tipo de posicionamento. Eu costumava dizer aqui em casa, em relação à minha sobrinha, que eu vou saber a educação, que se a educação que lhe foi dada se é correta, um dia que ela esteja sozinha sem nós, não é? Um dia que ela esteja sozinha numa situação qualquer que ela tenha que resolver, que não esteja lá nenhum de nós a dizer-lhe faz isto ou faz aquilo, e que ela se consiga reportar aos conselhos, à informação e à educação que lhe foi dada e tomar, assim, a melhor decisão, aí é que uma pessoa vai saber se a educação foi a melhor ou não. Nunca antes disso, não é? Porque serem crianças bem educadas não é só saberem dizer por favor e muito obrigada. Também faz parte, mas não é só, não é? Portanto, eu acho que seria muito isso, não é? Passar mais tempo de qualidade em família e aproveitar, não é? Nesse tempo, não haver telemóveis, por exemplo, ver o mínimo, no mínimo de televisão possível, os pais estarem mesmo disponíveis para estarem com as crianças, interagirem, responderem às perguntas, fazerem jogos, atividades, e talvez assim se conseguisse maximizar o pouco tempo que têm e com isso torná-lo até para a criança e para o jovem mais proveitoso, não é? Imagino eu que esta possa ser uma forma de conseguir, digamos, minimizar esse problema. Perguntavas-me em relação ao turismo de saúde. Sim, Portugal, para além de ser um paraíso de tráfico humano, porque há bocado falei da questão da imigração e da questão do investimento que é feito, não é? Por parte dos países, por parte da União Europeia, mas também há esse investimento das redes de tráfico humano. Portanto, para além de sermos um paraíso de tráfico humano, também somos um paraíso para o turismo de saúde. Portanto, estamos no bom caminho para passarmos a ser uma coisa qualquer muito diferente de um país evoluído na Europa. Esse turismo de saúde é praticado por muita gente. O caso mais famoso foi o caso das gêmeas, não é? Deu mais polémica, andou aí mais nas bocas do mundo. Mas sabe-se também que, por exemplo, há americanos que cá vêm cá, compram os medicamentos que precisam para o tratamento da SIDA e vão-se embora. Porque cá os medicamentos são comparticipados e na terra deles não. E, portanto, nem sequer se escrutina se são portugueses, se não são portugueses, se moram cá, se não moram. Não há escrutínio absolutamente nenhum. E, portanto, parece que se por um lado o português é escrutinado até ao clipe que gasta, não é? Perdão, e tem que justificar tudo ao Estado, e tem que pagar os impostos todos, e tem que estar ali completamente na linha como bom cidadão cumpridor, os estrangeiros entram por aqui dentro e de qualquer forma conseguem as coisas e beneficiam do sistema e passam à frente dos outros nas filas de espera e conseguem medicamentos e quer dizer, há uma falta grosseira de medicamentos nas farmácias, mas este tipo de medicamentos não falta, não é? Temos os nossos idosos coitados que têm muitas vezes que escolher entre comer ou comprar medicamentos. Para eles não há benesses, para eles não há ajudas, não há apoios, mas para os americanos que vêm comprar os medicamentos para a SIDA já lhes fica mais barato porque cá são comparticipados, na terra deles não. Portanto, este país virou o reino do absurdo, não é? Acho que já não há outra forma de nós conseguirmos definir o que é Portugal neste momento, não é? Perdão. Um país que não pensa, um país que não fala em condições, um país que está sujeito a todo tipo de narrativas possível e imaginária, e que anda completamente em contraciclo com aquilo que é o senso comum e a inteligência. E, portanto, isto, lá está, requer fiscalização, requer que começa na fronteira, não é? Quando as pessoas cá entram, não é? Saber quem são, para o que vêm, de onde é que vêm, o que é que pretendem, e depois ver-se o que é que podem ou não podem fazer cá dentro. Pronto, e em relação ao turismo de saúde, é isso, porque de facto nós estarmos a pagar 4 milhões dos medicamentos das gêmeas, mais 6 ou 8 cadeiras de rodas, ou lá quantas foram, que ficaram para aí paradas, mais os americanos que vêm comprar os medicamentos para a SIDA, mais, quer dizer, então e os nossos? Os nossos querem consultas, não há, querem tratamentos, não há, querem cirurgias, não há. Para nós, mas vêm as indianas em final de tempo e vêm cá ter os filhos e toma lá uma nacionalidade de borla, que é por seres boa menina. Quer dizer, é preciso começarmos a ganhar um bocadinho
de respeito pelo país e ganharmos nós também, sim, vergonha na cara, não é? Porque quanto menos interventivos nós formos e mais nos desligarmos e mais nos mantivermos no nosso cantinho porque não estamos para nos chatear, porque não queremos dar a cara, mais estas coisas avançam, não é? Porque isto, se fores a ver, está tudo interligado, não é? Tu, se perceberes que quem foram, e agora passando para a pergunta sobre os donos do mundo, quem foram os grandes impulsionadores do movimento feminista? Os grandes impulsionadores do movimento feminista foram o Sr. Edmund de Rothschild, de uma dessas famílias que mencionaste, que aliás também são os primeiros produtores de petróleo e também são aqueles que acharam que os derivados de petróleo também podiam fazer parte da composição de alguns medicamentos, e que estão ligados à criação da Federal Reserve dos Estados Unidos. Esses homens maravilhosos, essa família maravilhosa. E a senhora Simone de Beauvoir, não é? Que era uma escritora, tida como uma inspiração por muitas feministas, que era lésbica e que o marido também tinha assim digamos, uma postura, digamos, pouco convencional, para sermos simpáticos. O senhor Marquês tinha assim uma postura pouco convencional. E, portanto, são estas duas pessoas as fundadoras do movimento feminista. Não é? Um homem e uma lésbica. Ora, qual foi a intenção? E isto há relatos, atenção, porque ninguém inventa nada, não há aqui teorias da conspiração, não há aqui nada disso. Está tudo escrito, é só a pessoa querer pesquisar nos sítios certos, ir à procura e ter tempo e paciência para ler documentos em língua estrangeira e consegue acesso às informações todas. Não, aqui não se inventa nada. O senhor olhou, e bem, não é? E disse, mas, então quer dizer, só os homens é que trabalham, não é? Só os homens é que pagam impostos. Então e as mulheres? Então estão tantas mulheres em casa, não trabalham, não pagam imposto, não pode ser. Temos que arranjar a maneira de pôr as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres têm que sair. Isto mata dois coelhos de uma cajadada só, não é? A mulher sai para trabalhar, deixa de estar tão dedicada à família e ao marido, não é? 2, as crianças deixam de estar com a mãe e passam a estar na escola pública. E começa aí a retirada das crianças à escola, para a escola, não é? Então eu diria que não fosse o mal que causou, esta jogada seria uma jogada de gênio por parte do senhor, não é? Porque ele de facto conseguiu. Hoje uma mulher acha que é bem sucedida se chegar à idade da reforma, tiver muito dinheiro, puder viajar sozinha e tiver gatos, não é? Pronto, e se for esse a sua noção de sucesso, pois seja. Eu gostava era que isto não fosse uma noção generalizada, não é? Porque realmente este movimento feminista tornou-se de tal forma agressivo, não é? Que eu costumava dizer há uns tempos atrás, e vou recuperar essa expressão, que as mulheres tinham passado a ser as machas, não é? Tínhamos os machos e agora temos as machas, não é? Que são as mulheres que acham que têm que agir como os homens, têm que ter os mesmos comportamentos que os homens, não é? Porquê? Porque alcançaram um determinado estatuto, uma determinada posição, um determinado rendimento, e então o empoderamento para elas é, na cabeça delas, fazerem aos homens aquilo que elas achavam que os homens lhes faziam a elas. Que é só um absurdo, não é? Até porque nesta inversão de papéis, nem a mulher está bem, nem o homem. Depois dizem, os relacionamentos não funcionam, isto e aquilo. Pois está claro que não funcionam, pois os papéis estão trocados, não é? Se as pessoas não estão no seu papel raiz, não se sentem bem, não é possível que as coisas funcionem, não é? E, portanto, tudo isto também contribui, porque esta agenda feminista irrompe pela vida da mulher e pelos relacionamentos afora, não é? E impede-as, no fundo, de ter um relacionamento saudável, onde elas tenham o seu papel e o marido, companheiro, namorado ou o que for, tenha o seu, não é? É o apelo às relações homossexuais, é o apelo ao aborto, portanto, é tudo políticas de destruição, não é? De destruição e de destruição de identidade da própria mulher, não é? Uhum. Porque, certo, ter filhos ou não é uma opção, certo, mas os filhos não se fazem sozinhos, não é? Portanto, se há um homem envolvido,
convém que se lhe pergunte o que é que ele quer ou não quer, ou até onde é que está disposto ou não está disposto a ir. Não é? Porque é tudo muito bonito. Ai, o meu corpo, as minhas escolhas. Calma. Não é? O meu corpo, as minhas escolhas não, porque estamos a falar de uma vida que é gerada também por outro ser humano. Não é? Portanto, e para além do mais, o aborto não é mais do que um ato médico, mais uma vez a linguagem. Não é? Quando se diz na França ou noutros países, ou agora nos Estados Unidos, quando se reverteu o Roe versus Wade, e muito bem, quando se diz o aborto é um direito constitucional, bom, então o homicídio também vai passar a ser, certo? Se matar passa a ser um direito constitucional, não é? Só se pusermos na Constituição, só é permitido matar entre as X semanas e as X semanas. Acima das X semanas não é possível, se matar já é crime, não é? Portanto, não é um direito constitucional, não pode ser um direito constitucional, é um ato médico, não é? Que deve ser realizado com o máximo de condições, como é evidente, para preservar todas as partes envolvidas, mas que deve ser o último dos últimos recursos num caso de real necessidade. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu não sou contra o aborto, eu sou pró-vida. Não é? O que eu queria é que as pessoas, as mulheres, os casais, tivessem a possibilidade de ter vidas estáveis, ter bons rendimentos, porque uma vez que se diz que a falta de condições financeiras é uma das principais razões para que a mulher pratique o aborto, então, se as famílias tiverem mais condições, não é? Oferirem melhores rendimentos, então a percentagem de abortos realizados baixaria. Então eu prefiro que eles tenham mais condições, não é? Porque lá está, tudo isto são tudo políticas pró-morte, são tudo políticas escuras e escusas, não é? Que levam as pessoas sempre para as soluções mais fáceis. Não é? Ai não vou investir numa relação porque é mais fácil estar sozinho e ter gatos. Agora não me vou chatear, então eu sou empoderada e sou rica e sou isto e sou aquilo e sou não sei o que numa grande empresa, vou-me agora chatear. Não me vou nada chatear, eu compro 3 ou 4 gatos e está tudo bem. Não, as coisas dão trabalho. É normal que deem trabalho. Não é? Não há como ser tudo rosas, ser tudo só facilitismos, não é? Mas estes senhores do mundo que falavas há bocado, os Rothschild, os Rockefeller, o senhor Soros, o senhor Bill Gates, não é? O senhor Klaus Schwab, todos estes personagens dantescos, não é? que agora populam por aí, têm o seu pleno, não é? Que a ONU, não é? Dizer isto é sempre sensível, não é? Porque a ONU ainda é tida como uma instituição com alguma credibilidade. Mas foi da ONU que saiu agora há cerca de um mês, se não estou em erro, o novo documento, a Agenda para o Futuro. Não é? Se quiserem assustar, vão lá ao site e leiam, porque aquilo é mais um conjunto de autênticas barbaridades. A nova Agenda Verde, não é? O Green New Deal, também saiu da ONU. Não é? Green New Deal esse que foi, aliás, altamente patrocinado pela senhora Kamala Harris. E que prevê todas as políticas verdes, não é? Para os próximos tempos, também emanou da ONU. E, portanto, é preciso ver, primeiro, a origem destes documentos. Não é? De onde é que eles vêm? Não é? Onde é que eles foram feitos? E depois perceber o que é que eles querem dizer de facto e para onde é que nos querem levar. Conseguir lê-los no seu todo, não é? E não apenas as mensagens mais simpáticas que alguns deles possam inicialmente apresentar. E, portanto, são estes senhores que, ou na indústria farmacêutica, ou nas várias áreas, na banca, que vão movendo as suas pecinhas, não é? Para irem tentando construir este mundo distópico de seres híbridos, não é? Porque quando um ser humano diz que não é homem nem mulher, é híbrido, não é? Ou seja, é um carro, não é? Faltam-lhe rodinhas, se tivesse rodinhas era um carro, não é? Quer dizer, portanto, eles criam todas estas... Porquê? Porque eles têm dinheiro, não é? Têm acesso aos meios, têm acesso às universidades, têm acesso... nós temos uma quantidade brutal, isso viu-se no tempo da palermia, a quantidade brutal de universidades que era suposto serem de referência, que foram tomadas e que vieram inclusivamente dar uma série de pareceres
que eram manifestamente errados e que o tempo veio a provar que eram errados, acerca do dito momento palérmico que o mundo viveu. E John Hopkins, por exemplo, não é? Que era um instituto reputadíssimo, a The Lancet, a revista, portanto, tudo publicações que uma pessoa tinha, como a The Economist, não é? Se formos a ver, isso está tudo nas mãos desses senhores. E depois, em cima disso, ainda tens mais uma coisa. Em cima de todos esses senhores, não é? E das suas plataformas, o World Economic Forum, que se realiza todos os anos em Davos, é só seguir qualquer um dos jornalistas independentes que faz a cobertura e vê-se os horrores que por lá se passam e as asneiras que por lá se dizem. Eles dizem-nos com a maior boa vontade, não é? E sem problema nenhum, eles estão ali perfeitamente à vontade. Depois, em cima disso, o que é que tu tens? Tu tens 3 grandes corporações, a Vanguard, a Monsanto e a BlackRock, que são depois não só detentoras umas das outras, como detentoras de todas as empresas do mundo. E fazem concorrência entre si. Não é? E tu nunca chegas a conseguir perceber muito bem quem são os acionistas de cada uma delas. Tu sabes que alguém tem aqui uma porcentagem de ações e tal. Andava há tempos no Facebook a circular um vídeo bastante esclarecedor sobre isso. Mas se o procurarem no YouTube, ele com certeza aparecerá. E depois cada uma delas atua no seu setor. Não é? A Monsanto, por exemplo, atua na área das sementes transgénicas. Não é? Porque a maior parte dos cereais, se nós formos a ver, que nós comemos atualmente, já não são os cereais do antigamente. Não é? Já são sementes transgénicas, modificadas. Não é? É como esta questão do veganismo. Não é? A carne, como é que eles lhe chamam? A nova carne, chamam-lhe uma porcaria agora, proteína não sei do quê, proteína do diabo, aquilo é feito, é completamente feito em máquinas, é completamente sintético, é feito em laboratório, e não tem, aquilo só faz mal, Eu ainda há pouco perguntava-se, quer dizer, como é que me vêm falar de lutar, acho muito bem que se lute pelo ambiente, eu sempre lutei pelo ambiente, eu faço parte de 2 associações ambientais. E, portanto, agora, eu não posso achar correto que se deitem árvores abaixo para se plantar soja. Então deixa estar as árvores. Não é? Como é que se está a comer algo que é amigo do ambiente e tem que se destruir o ambiente para se plantar aquilo? As vacas só comem erva. As vacas, se comerem erva delas, elas ficam bem. Depois, entretanto, deram-lhes a ração. Mas elas, antes de haver ração, elas só comiam erva. Não é? Portanto, para mim, não há animal mais vegano do que esse. Não é? Portanto, é toda esta loucura, toda esta paranoia que estas pessoas vão lançando. O Sr. Bill Gates, por exemplo, eu vi na FNAC já há bastante tempo, não sei se ainda lá está, mas ele tinha lá livros, obviamente que não foi ele que escreveu, ele só deu o nome para a capa, mas eram livros escritos no nome dele, precisamente sobre o ambiente, o clima e não sei o quê, como se ele fosse um climatólogo daqueles de renome, não é? Portanto, estas pessoas têm esta influência, é preciso conhecê-las, é preciso estudá-las, saber quem são, saber onde é que estão ligadas, não é? E perceber qual é o plano delas para o mundo. O Sr. Bill Gates, por exemplo, e a sua Gavi, a sua aliança de vacinas, das quais o nosso ex-primeiro-ministro Durão Barroso é neste momento um dos CEOs ou coisa assim, está na administração da Gavi, que pertence à aliança de vacinas do Sr. Bill Gates, é um dos grandes patrocinadores da OMS. Não é? A OMS, que supostamente é aquele garante de fiabilidade no que toca ao combate das doenças, mas é também o autor, essa mesma OMS é a mesma autora, do Manual das Crianças, que está em vigor nas escolas, para a sua sexualização, e que diz que as crianças já têm atividade sexual desde os 0 anos de idade. É? E que prevê, o manual que prevê, cá foi o secretário de Estado João Costa, depois ministro da Educação, quem fez a transposição desse manual para as escolas. E esse manual prevê todas as atividades sexuais e sexualizantes ou erotizantes que as crianças às quais as crianças devem ter acesso durante o seu período escolar. Essa mesma OMS, tão credível que é. Nestes alguns dos donos do mundo. Pois, foi fantástica a exposição, muito obrigada. Eu, se calhar, agora voltaria assim um bocadinho atrás para fechar aqui um bocadinho o círculo, pegando mais uma vez em coisas que foste dizendo.
Portanto, a ONU e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, portanto, foram organizações, portanto, são organismos subjugados, não é, aos donos do mundo, acho que não estou a dizer a asneira, e portanto, foram por estes organismos preparados os referenciais de educação, que entretanto foram adaptados em cada país, no que diz respeito à orientação sexual. Nomeadamente, sabe-se através de uma notícia no jornal Die Welt que há salas de masturbação em creches, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Não, portanto, a perversidade, desculpa, desta gente. A perversidade desta gente é que eu não percebo como é que consegue ser impune. Como é que alguém consegue ser tão perverso? É verdade. Não é? Isto não há forma de uma pessoa pegar numa informação dessas e dizer, isso não é assim tanto. Ou, isto até pode ter algum benefício. Não. É horrível, só a ideia, não é? De imaginar crianças tão pequeninas expostas dessa maneira. É diabólico. Não há palavras para descrever o horror que só a imagem disso representa, não é? Certo. Crê-se portanto, que o objetivo seja chegar-se à descriminalização da pedofilia, portanto, pertencendo portanto, à sopa de letras que já existe. Exato. Eu costumo-lhe chamar o movimento abecedário. Não percebi. Eu costumo-lhe chamar o movimento abecedário. Isso. Aliás, o abecedário não chega. Porque eles, segundo eles, existem 33 géneros, não é? E o abecedário tem 23 ou 24 letras, não é? Isso. Portanto, um abecedário só não chega. É isso. Isto para mim foi a loucura no início, quando eu acordei, porque um dos meus filhos, a dada altura, estava eu a leste do paraíso, disse-me: mãe, existem 100 e tal bandeiras de géneros, mas o que é isso? Foi a loucura quando ele me mostrou isso, mas isso é inacreditável, a coitadinha ainda muito tapada, não é? Isso é inacreditável, mas mostra lá, pansexual, assexuado, fluido, mas o que é isto? Foi a loucura total. Mas voltando. Sim, mas também aí, deixa-me só fazer um parênteses. Também aí se brinca com as palavras. Porque, por exemplo, eu apercebi-me aqui há tempos, porque pronto, eu nunca aprofundei assim por aí além, não é? Mas ainda há bocado estava a pensar sobre isto. O I que eles apresentam, não é? LGBTQI. O I é de intersexual, dizem eles. Sim. Mas, segundo os próprios, um intersexual é alguém que tem que viaja, digamos assim, entre dois sexos, ou seja, é um hermafrodita. Ok? Ou seja, é uma percentagem ridiculamente pequena da sociedade, de pessoas que nasceram com uma malformação, não é? E nas quais eles pegaram para as pôr como símbolo do seu movimento, não é? O queer, por exemplo, mais uma palavra inglesa, que é o queer? O queer é o bichona, é a bicha louca. Um queer é uma bicha louca. Não há assim tantos também, felizmente, por aí. Mas foi o suficiente para eles lá porem a letra. Ou seja, eles pegam em 2 ou 3 casos pontuais, não é? sem explicar. Eu não sei se tiveste a oportunidade de ver, já agora faço um parênteses. Um médico que foi, acho que ao Observador agora há pouco tempo, andou para aí a circular o depoimento dele, o homem foi absolutamente espetacular, e demonstrou precisamente a questão da genética, da linguagem. Ele conseguiu pegar em todas essas vertentes e explicar o quão errado estava o movimento abecedário e como é que ele falcatruava todas essas áreas. Esse vídeo está muitíssimo interessante e também devia ser visto por todos, porque ele explica mesmo muitíssimo bem essa problemática. E portanto é o que eles fazem, eles adulteram, não é? E depois pegam na minoria das minorias, é? E enaltecem-na como se fosse um grande grupo de pessoas, como se toda a gente fosse assim, não é? Como se os anormais fôssemos nós, não é? Isso. Quando no fundo, eu tenho debatido isto com uma colega minha, com uma amiga minha que tem formação na área da medicina,
Eu acredito que na grande maioria dos casos o que há, portanto, do desvio principal, não é? Tudo o resto é psicopatia, tudo o resto é para o divã do psiquiatra. Mas no desvio principal, eu acredito, e se alguém me conseguir provar que eu estou enganado, eu cá estarei para ouvir, que há uma componente genética que faz com que isso aconteça. Não é? Portanto, ou seja, a pessoa não nasce homossexual porque nasce. Não é? Eu acho que há ali qualquer coisa, qualquer desvio que faz com que isso aconteça. Isso depois, fora aqueles casos em que de facto sabemos que há pessoas que são abusadas e que vivem em ambientes altamente traumáticos e pronto, e são vítimas de abusos e não sei o quê, que também potenciam depois o facto de haver uma escolha diferente da sua escolha de nascimento. Mas eu acho que nós, para explicarmos essa problemática, também podíamos tentar explicar esse caminho. Não é? O que é que leva a? Não é uma escolha. Não, a pessoa não acorda, era o que eu dizia há bocado, lembra-se que é uma beterraba. Não é? Pode-me aparecer aqui um indivíduo vestido de verde a cheirar a vegetal e a dizer-me que é um brócolo. E que se considera um brócolo, opá, fixe para ele. Para mim vai continuar a ser um indivíduo. Percebes? Por mais que ele diga que é um brócolo, que quer ser tratado por brócolo, não sou eu que vou ter que ir para o divã do psiquiatra porque não aceito a percepção que ele é, a percepção errada que ele tem dele próprio. Não é? Eu não posso permitir que me enviesem aquilo que eu sei que é o certo, não é? E aquilo que a minha mente me diz que é o certo, porque foi plantada na cabeça de alguém uma percepção que claramente é errada. E é prejudicial, porque estas pessoas não conseguem ser felizes. Estas pessoas foram criadas para serem o alimento da indústria farmacêutica. Não é? Porque eles passam a vida nas cirurgias plásticas, passam a vida a tomar medicamentos, vão tomar medicamentos para o resto da vida, muitos deles são castrados quimicamente, não é? Nunca mais vão poder ter um corpo funcional, ficam com as mentes completamente destruídas, até porque começam a tomar medicação muito forte em muitos jovens, não é? Isso terá impactos gravíssimos, e estas são as questões que têm que ser consideradas. E explicar claramente que, ou seja, qual a origem, não é? Porque é que as crianças acabam por ser homossexuais ou lésbicas. Para se tentar, de facto, acabar com este círculo, não é? das pessoas andarem aqui nesta loucura. Exato. Estava aqui a pensar no facto de termos atualmente. Eu ouvi há pouco tempo uma psicóloga da nossa praça assumir publicamente que a maior parte dos psicólogos, portanto, já vêm, portanto, formatados para influenciar as crianças, não é? Portanto, os psicólogos que temos na escola, eu sempre que me vêm informações para casa que tenham a ver com o psicólogo da escola, eu fico imediatamente de pé atrás. Mas o que é que querem agora? Direitinho para o caixote do lixo. Pois, de maneira que, pronto... E falou-se também, portanto, a mesma pessoa falou de uma coisa muito, que me pareceu muito interessante, que, portanto, considerou que mesmo através do uso exagerado dos telemóveis, das plataformas, portanto, das redes sociais por parte das crianças, as mesmas acabaram por ser vítimas de um contágio social. E, portanto, todo este rol enfim, de tendências, de novas tendências, podem ter derivado em grande parte dessa... Pronto, também passaram pelo confinamento, não é? Da fraudemia e, portanto, ficaram os pais, muitos pais delegam, entregam as crianças às máquinas, telemóveis, ficam à frente do computador, sei lá há quanto tempo, e, portanto, achei muito interessante esse pensamento portanto, que houve um contágio social e que realmente a maior parte dos psicólogos que temos a atuar, nomeadamente dentro das escolas, são pessoas que já estão formatadas para, enfim, levarem avante este movimento de, pronto, dos LGBT, não é? Fomentar
isto nas crianças. Portanto, é algo que me preocupa. Não sei qual é a tua opinião relativamente ao uso dos telemóveis, agora estão a ser proibidos nas escolas, Graças a Deus. no que diz respeito à educação, e este contágio, não é? Porque as meninas querem ser assim assado porque vêm e no TikTok não sei o quê. Ainda outro dia o meu filho mostrou, mãe, por acaso passei agora pelo TikTok, olha lá o tipo de coisas que me aparecem, e realmente são pessoas que, enfim, não há conteúdo, não é? Não há conteúdo. Não há conteúdo intelectual, é vazio, totalmente vazio. Vivemos na era da imagem, por outro lado, as pessoas querem aparecer, não é? Querem aparecer, querem mostrar que são qualquer coisa, que estão ali. Não sei, tudo isto me faz muita confusão. Acho que vivemos muito estranho, e que é muito difícil hoje em dia educar filhos, porque realmente isto está tudo desarticulado, está tudo muito estranho. É a minha percepção. Qual é a tua opinião em relação aos telemóveis, nomeadamente e relativamente aos psicólogos que atuam nas escolas no que diz respeito à orientação dos nossos filhos, já que supostamente a família educa e a escola ensina, não é? Exato. Nós, aliás, temos um deputado que se farta de dizer isso e muitíssimo bem, que é o Zé de Carvalho. Mas, de facto, olha, eu em relação aos telemóveis, eu sou completamente contra. Ok. Completamente contra. Há uns anos atrás, quando numa conversa que tive com o meu cunhado, isto não é confidencial, portanto não há problema nenhum, falou-se precisamente disso. E eu disse que eu gostava que a criança não tivesse acesso a telemóveis. E diz, mas isto é o mundo das tecnologias e tem que aprender. Não, tem tempo. Tem que aprender a pensar, a ler, a pintar, a escrever, a conviver. Há uma série de coisas, de aprendizagens que a criança tem que ter antes de pegar no telemóvel. Mas, enfim, fruto dos tempos e não da minha insistência, a minha sobrinha acabou por ter acesso ao telemóvel mais cedo do que o esperado e muito mais cedo do que aquilo que eu achava correto. E, de facto, com o passar do tempo, o que se notou foi que o comportamento dela era severamente alterado para pior quando ela passava muito tempo ao telemóvel. Ora, eu consegui, felizmente, fazer prova disto, não é? Junto dos pais, e ela passou a estar condicionada e muito bem no uso do telemóvel. E pronto, e é uma menina funcional e está tudo bem com ela. Mas o caso dela foi gritante. Ela notava-se totalmente uma mudança de humor, uma mudança de expressão, uma mudança de comportamento, da forma como falava. Um absurdo. Parecia que alguma coisa tinha entrado nela e a tinha possuído de alguma forma. E pronto, isso felizmente ela agora tem um uso controlado, vê algumas coisinhas e tal, mas já não naquela dimensão. Porque lá está, porque há essa pressão social, não é? Porque ou alguém não está disponível para estar com ela, ou porque ela se habitua, ou porque está a seguir qualquer coisa, ou porque não sei o quê. Porque agora é o mundo dos reels, é o mundo dos stories, é o mundo dos seguidores, não é? Agora não interessa, tu seres inteligente, tu conseguires falar, tu conseguires seres bonito até, não é? O culto da beleza, até o culto da está tudo ao contrário. Agora o belo é o horrível. Quanto mais feio tu fores, quanto mais disforme fores, quanto mais distópico, atrofiado fores, mais likes te levas, não é? E é isso que interessa, é termos likes, temos seguidores, não é? Ter umas redes sociais muito bem sucedidas, toda a gente o que diz, eu quero ser influencer, não é? Eu quero ser influencer. As pessoas não querem ser gestoras, advogadas, professoras, arquitetas, não, querem ser influencers. Porque é este mundo vazio que estamos a criar, não é? E sim, as psicólogas têm muita influência, até porque a Faculdade de Psicologia, pelo menos a do Porto, é dos maiores antros, e não é de agora, de imposição não só das teorias socioconstrutivistas, da qual parte a teoria da identidade de género, é? Ou seja, as pessoas não são o que são, a sociedade é que as forma como tal, não é? A sociedade é que as transforma. Ou seja, tu não és culpada de nada, é o teu meio, não é? A culpa nunca é tua, que é aliás o que eles estão a impor a estas crianças. As crianças nunca têm culpa de nada, não é? São sempre as vítimas. O meio é que tem a culpa. Porque se não comeste foi porque o Estado não te deu,
se não foste passear foi porque não sei quem não promoveu, ou seja, percebes? É isto. E esta teoria já é reinante na Faculdade de Psicologia há muito tempo. E eu soube recentemente, através de uma pessoa minha conhecida que estava a tirar um mestrado em saúde mental, e que está também por dentro da agenda e por dentro destas questões, dizia ela que numa aula perguntou à orientadora da aula de mestrado como é que se haveria de comportar perante um paciente que entrasse com questões de género. E ela disse, nada, trata-lo normalmente. Se trata normalmente, a tua pessoa sofre de uma patologia. Não. Essas pessoas são normais. Só tenho que lhe dizer que é uma pessoa normal e que tem que viver o melhor possível conforme achar que é melhor para si. Isto porquê? Porque a mesma OMS de que falávamos há pouco quer tirar a disforia de género e outras doenças associadas do manual das doenças. Porque assim que elas saiam do manual das doenças, não é? Tal como quiseram alterar o conceito de palermia, não é? Na altura, e alteraram, não é? Assim que saia, deixa qualquer pessoa que diga que aquilo que é uma doença vai ser severamente criticada e descredibilizada, não é? Portanto, eles lá já na faculdade, eles já são canalizados para terem um determinado comportamento, que é para depois tudo funcionar. Não é? A quantidade absurda de psicólogos que há nas escolas é capaz de haver mais psicólogos do que professoras, não é? Há sempre vagas para psicólogos, há sempre. Para quê? E depois vão ter conversas com eles sobre o que é que eles acham, como é que se sentem, o que é que querem, o que é que sentem quando olham para uma menina ou para um menino, mas o que é que os psicólogos têm a ver com isso? Isto é uma intromissão muito grande que os pais não deviam permitir. Não é? No meu tempo, uma criança ia ao psicólogo se realmente manifestasse algum comportamento traumático ou desajustado do meio escolar onde estava. De outra forma, ou se quisesse fazer os testes psicotécnicos. Nessa altura também se ia ao psicólogo. De outra forma, não se ia ao psicólogo. Portanto, não é esta imposição, não é? Ou seja, mais esta ferramenta que o Estado tem para manipular mais um bocado a cabeça de uma criança que não tenha sido totalmente manipulada numa sala de aula, é perigoso e lá está, e é dispendioso, nós estamos a pagar isto tudo, não é? Porque é isto também que nós temos que perceber, é que os PRRs que vêm para cá, as troicas, todos estes apoios que nós pagamos 10 ou 15 vezes mais, todos eles trazem em letrinhas muito pequeninas as obrigações. Portanto, a pessoa recebe a tranche se introduzir X em ideologia de género nas escolas e não nas universidades. A pessoa recebe tanto se receber mais uma cota de não sei quantos mil imigrantes. Não é? Portanto, e se a pessoa não cumprir, se o Estado não cumprir, não é? Eles chegam lá e fecham a torneira. E um Estado altamente dependente como o nosso, não é? Que não cria nada que não seja dívida e desemprego, não é? É incapaz de gerar riqueza, quer reparti-la, mas gerá-la que é bom, não há, não é? Não é possível. E, portanto, é um Estado extremamente dependente desses chequezinhos e, portanto, cumpre tudo ali à risca sem problema nenhum, não é? Isto, quando me perguntavas há bocado o que é que os nossos governantes deviam fazer, deviam ganhar vergonha na cara e não se deviam deixar comprar por esses interesses. Não é? Porquê que o senhor Costa foi para Bruxelas? Ganhar 32 mil euros e mais não sei o que por mês. Porque esteve cá durante 8 anos a cumprir ipsis verbis aquilo que a União Europeia o mandou fazer. Ele impôs os estados de emergência ilegais e inconstitucionais, ele prendeu os portugueses em casa, ele fez 30 por uma linha e sobrou-lhe tempo. Não é? Foi bom menino, foi recompensado com o lugar. Pronto, agora vai para lá 5 anos. Não é? Ganhar uma pequena fortuna por mês. Para não fazer nenhum, basicamente. Não é para fazer que faz. Não é? Portanto, é isto. Esta gente deixa-se é tão gananciosa. Não é? Deve achar que vai levar o dinheiro para a Copa, devem achar que são os antigos faraós. Portanto, fazem tudo por dinheiro. Porque nem sequer é por status de oposição, é mesmo por dinheiro. Não é? Se nós formos olhar, se formos a ver, todos eles, num momento ou no outro, tiveram que ir. O Montenegro, quando assume o governo agora, ele quis ser empossado à meia-noite do dia anterior, porque ia a Bruxelas no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, para poder ir prestar vassalagem à senhora van der Leyen. Perdão. E só depois é que vinha para cá prestar contas aos nossos.
O Orçamento de Estado, neste momento, é um documento, é o Orçamento de Estado de Portugal, não é? Um documento anual. Mas é mandado para Bruxelas e só se for aceito por Bruxelas é que é implementado cá. Ora bem, mas afinal quem é que elege os políticos portugueses? Não somos nós. Perante quem é que os políticos portugueses têm que prestar contas? Não somos nós. Mais uma vez, a responsabilização. Antes de chegar lá e dizer, meu amigo, só foi eleito pelos portugueses. Não foi eleito pelos burocratas de Bruxelas. Portanto, o Orçamento de Estado tem que refletir as preocupações e as necessidades do povo português no território português. Não é de quem manda em Bruxelas. Só que se não for assim, os senhores chegam aqui e fecham a torneira. Fecham a torneira e Portugal fica preso pelo garrote. Portanto, tudo isto está feito de forma a dar sempre este resultado. O jogo está viciado. O jogo claramente está viciado. O resultado é sempre o mesmo. Não é? Eles andam, vão, passam, mudam de posto, passam deste posto para aquele, deste país para o outro, andam ali, não sei o quê. Nós às tantas ainda vamos assistir à vergonha de um dia ver o António Costa, em vez de estar na cadeia, onde devia por corrupção, estar sentado a substituir o Gugu Dono, o primeiro coveiro da terceira bancarrota portuguesa. As pessoas têm tendência a esquecer-se, mas ele foi o primeiro coveiro da terceira bancarrota portuguesa. Ele devia estar preso por crimes de lesa pátria. Quem fala o Estado comete um crime de lesa pátria. O senhor devia estar preso. Não devia estar a ganhar o que está a ganhar no por mês. Não é? E lá está, percebes? Portanto, tudo isto acaba por estar de alguma forma correlacionado e não haja dúvida que a escola é o principal veículo de introdução, de introdução e de manutenção da ideologia, porque de facto, como dizias há pouco, são muitos anos, muitas horas, muitas semanas que a canalha está ali enfiada. Não tem escapes, não tem para onde ir, não é? E depois há o comportamento do grupo. Não é? Porque basta numa turma que eles conseguirem agarrar 3 ou 4 que sejam os mais influentes sobre os outros, não é? E os outros quase que são obrigados a ir atrás para não ficarem de fora, não é? Sob pena de serem os excluídos. Não é? Eu recordo-me, se me permites só contar-te esta história que tem o seu quê de cómico. Há uns tempos na Inglaterra, numa turma de miúdos pequenitos, entra uma miúda, e isto remete-me para uma situação que se está a passar no Porto. De um miúdo, entra um aluno que dizia que era um gato, queria ser tratado como um gato, e uma das alunas disse, mas tu não és um gato, tu és um menino. Pois a professora repreendeu a aluna, chamou os pais da aluna à escola e sugeriu aos pais que tirassem a menina da escola porque ela estava a causar mau ambiente. Até agora. Ainda há 3 semanas me contaram que no Porto, em mais do que uma escola do Porto, Portugal, os pais vão levar os meninos à escola e juntamente com os meninos levam uma caixa de areia. E a indicação que dão é que aquela é a caixa de areia do filho ou da filha. E é um dos meninos que se sentem gatos, devem fazer as suas necessidades. Agora, tu diz-me que a CPCJ que anda para aí em tanto lado, não é? A fazer tanta asneira e a tirar tanta criança de famílias que realmente têm condições e amor para lhes dar, não devia pegar nestes paizinhos e interná-los. Porque uma criança pode dizer que é o rato Mickey. Agora, coisa diferente é os pais, que supostamente devem ser pessoas com mais do que um neurónio ativo, não é? Aceitarem que a criança de facto é o rato Mickey e tratarem a criança como se fosse o rato Mickey. O problema aí não está nas crianças, está nos pais. Onde é que estes pais estão com a cabeça? Não é? Porque, repara, eu ouço muitas vezes dizer, isto é uma moda, isto vai passar. Vai passar, mas vai deixar quantas vítimas pelo caminho? Mas qual moda? Isto não é moda, isto é um plano macabro, está escrito, há provas, são de fácil consulta, portanto é só para quem quiser ver, está lá tudo. Não é? E esse manual então é qualquer coisa de abominável. E tu há pouco dizias que o fim último era a pedofilia. É a pedofilia e a zoofilia. O fim último do movimento abcedário é a legalização da pedofilia e da zoofilia. Não foi neste nem no anterior, acho que já foi há dois mandatos atrás, que na Holanda ganhou um partido
ganhou não, na Holanda, portanto, ganhou assento parlamentar, não ganhou as eleições, um partido que defendia precisamente a zoofilia, conseguiu eleger, não me recordo quantos deputados, mas elegeu, esteve lá um mandato, e a luta desse partido era precisamente a legalização da zoofilia. Graças a Deus não voltaram a ser eleitos. Mas houve uma parcela do eleitorado suficientemente louca para concordar em eleger, nem que fosse um deputado para o Parlamento Nacional a defender aquele tipo de ideias. Portanto, isto também diz muito do estado, da falta de saúde mental dos adultos. Não é? E esse, se calhar, também é um lado do prisma para o qual devemos olhar, porque, de facto, também é deles que partem muitas decisões erradas e muitas ações que prejudicam enormemente as crianças. E não me venham para cá dizer que é para o bem delas, porque não. Não há forma de dizer que tratar um filho como se fosse um gato e levar uma caixa de areia para a escola é querer o melhor para a criança. Não há como. Há determinadas coisas que tu não tens como justificar. Não é? Eu não digo que os pais não amem os filhos acima de tudo, longe de mim, não é isso que eu estou a dizer. Agora, eu acho que há um limite entre o amor e o absurdo. Não é? Ou que o amor não pode ser a justificação para todos os absurdos que se cometem. Não é? E alguém devia dizer àqueles pais, pá, tenham vergonha na cara, tenham um juízo. Não é? Que as crianças vão aparecer que é de nariz e cauda e orelhinhas. Vou fazer miau-miau. Quer dizer, a professora vai-lhes ensinar os verbos, é o miau-miau-miau-miau. Quer dizer, convenhamos. É? Até para os outros miúdos, provavelmente vão ser motivo de chacota. Até por aí os pais deviam protegê-los, digo eu. Pronto, eu ia perguntar-te, Luísa, se ficou alguma ponta solta em todos os pontos em que tocámos, para encerrarmos o nosso encontro. Espero que haja mais. Ai, claro que sim. Se há alguma coisa que queiras acrescentar, que tenha faltado. Eu acho que nós de uma forma geral, tocamos um bocadinho nos pontos todos, nos aprofundou-se um bocadinho mais, noutros menos. Eu peço desculpa se me alarguei demasiado nas respostas, mas pronto, uma pessoa entusiasma-se, as ideias começam a surgir e o discurso vai por aqui fora. Também é muita informação e às vezes não é tão fácil sintetizá-la. Por isso as respostas foram demasiado longas, se macei alguém, começo já por apresentar as minhas desculpas. Mas sim, haverão outros encontros, haveremos de os marcar e vamos continuar a passar a mensagem, a divulgar, porque é preciso acordar as pessoas, é preciso ajudá-las a entender, porque assim, isto talvez seja a soma de tudo. A humanidade foi vítima de um processo de manipulação em altíssima escala. Não é? Isso tem vindo a acontecer ao longo do tempo. Entre 2020 e 2023 isso aconteceu realmente com uma força extraordinária. E é perfeitamente natural, e quem alguma vez foi vítima de algum tipo de manipulação sabe, que é muito difícil as pessoas reconhecerem que foram. Não é? Provocam uma quebra na autoestima das pessoas. O facto de se terem deixado manipular por alguém, que realmente as fragiliza imenso e as impede muitas vezes de admitir que foram vítimas. E eu acredito que muita gente ainda esteja nesse estágio. Não é? Ainda não tenha conseguido dar o passo em frente, assumir por medo ou vergonha de hoje ter noção de que foi manipulado. Mas foi, toda a gente foi. Não foi A ou B ou C, fomos todos, uns mais, outros menos, mas fomos todos. Fomos pelos mídias, fomos pelos políticos, nós fomos todos alvos de uma campanha gigantesca de manipulação. Admiti-lo não é errado, é algo que se deve fazer e sair disso é perfeitamente possível, não tem mal nenhum. Eu acho que esta é a principal mensagem que eu quero deixar às pessoas. É aceitarem isso como um facto, porque é um facto, nada do que fizerem vai mudar isso, podem mudar o que está para vir, o que está no futuro e a forma como elas próprias se posicionam no futuro. É isto e a responsabilização. Responsabilizem os políticos. Por favor, responsabilizem os políticos. Obriguem-nos a cumprir aquilo que os prometem. Um político é um servidor público.
é alguém que está num determinado lugar, por um determinado período de tempo, para servir as pessoas, para servir o povo, para servir o país. É pago por isso, pois não é nada mais justo, se está a desempenhar uma função, seja ela qual for, tem que receber o justo, até ir contra isso nada, mas vocês, todos nós, temos que os responsabilizar, temos que os chamar à colação, temos que lhes dizer, eu sei lá, então o senhor na campanha prometeu isto e agora vai aprovar aquilo. Mas porque é que é mais importante dar respostas a Bruxelas do que dar respostas aos portugueses? Mas porque é que é mais importante isto e menos aquilo? Este papel depende de nós. Se nós não o fizermos, eles vão continuar a achar que são impunes, vão continuar a achar que são capazes de fazer tudo e só se vão lembrar de nós quando for para chegar à altura de pôr a cruzinha no boletim de voto. Não pode ser. Quanto mais vigilantes formos, quanto mais exigentes formos, melhor será a qualidade da nossa democracia. E estas acho que são as mensagens principais que eu quero deixar às pessoas, porque acho que são os triggers, são os gatilhos para que se possa realmente mudar o comportamento. Porque só mudando o comportamento de cada um de nós é que nós nos conseguimos mudar enquanto sociedade. E enquanto isso não acontecer, eles vão continuar lá nas suas torres de marfim todos contentes a decidir o que quer que seja que querem para nós, independentemente do mal que nos possa vir a fazer. Então, resta-me, Luísa, agradecer-te muito pelo teu tempo, pela tua perspectiva dos assuntos, pela partilha do conhecimento e da tua experiência e também da tua assertividade. Foi mesmo muito, muito bom. Agradeço muito e então desejo que voltemos a encontrar-nos por aqui em breve e, entretanto, vamos estando em contacto. Certo? Sim, sempre, certíssimo. Não é, isso em contacto estamos sempre. Agradeço-te imenso a oportunidade, as palavras bonitas que me dirigiste. Eu tento sempre ser clara naquilo que digo. No entanto, se houverem dúvidas, se alguém não entender alguma coisa, estejam à vontade. Eu tenho as minhas redes sociais onde me podem encontrar, Luísa Teixeira Vaz. Estejam à vontade, deixem-me uma mensagem, coloquem-me uma pergunta, não há problema nenhum. Eu, naquilo que souber e puder, lá estarei para vos esclarecer. Até se quiserem saber quais são os documentos ou onde encontrá-los, para que vocês próprios os possam ler, estejam à vontade, que também se disponibilizam as fontes, para que tenham a certeza de que não há aqui negacionismos bacocos, não há aqui nada de loucura nenhuma, é tudo com base em factos verídicos. Quanto a ti, foi um gosto conhecer-te, assim, desta forma. Espero sim que hajam novas oportunidades, que nós possamos debater mais vezes, mais assuntos. Eu estarei sempre disponível para o fazer, sempre que for do teu entendimento que isso será a melhor forma de ajudar as pessoas. É só deixar-te um beijinho muito grande, um obrigada e um obrigado a todos aqueles que nos vão ver e que espero que gostem e espero que partilhem o conteúdo e que o façam chegar a mais pessoas para que mais aprendam e mais se possam juntar a nós. Muito obrigada então pela tua disponibilidade e até breve. Obrigada, até breve. Até breve.